Olá, aqui é a Lucas Salomão e hoje a gente vai falar de um dos homens mais amados da internet, né? Dono de um carisma fora da curva e que virou um fenômeno pop depois dos 40. Então, bora, porque o caos dessa vez aqui é denso, sensível e cheio de camadas. Pedro nasceu no Chile em 1975 com o nome de José Pedro Balmaceda Pascal. A família dele vivia num dos períodos assim mais sombrios da história do país, né? A ditadura militar do Pinochet. Então, assim, imagina esse contexto, né? O pai era médico, a mãe uma psicóloga ativista. E eles eram, assim, perseguidos politicamente demais. Quando ele era bem pequenininho, tiveram que fugir do país, se exilaram na embaixada da Venezuela e conseguiram refúgio nos Estados Unidos. Ou seja, o Pedro, novinho de tudo, já estava no meio de um rebosteio, né, de um deslocamento forçado, vivendo o caos da migração, da perda de origem e começando a vida num país novo, com outra língua, outra cultura, outra lógica de mundo. Tudo isso numa infância cravada por instabilidade emocional e muita pressão familiar. O pai rígido, cheio de expectativas. A mãe mais afetuosa, mas o clima era tenso. E como o filho mais velho de 4 irmãos, a bucha ficou para ele. Então ele tinha responsabilidade assim absurdas, né? Muitas responsas nas costas ali de uma criança. Então esse é o tipo de infância que ativa o modo sobrevivência, né? A criança aprende a se virar, a agradar, a se adaptar o tempo todo e aí que entrou o teatro. Na adolescência, o Pedro ele se descobriu ali através da arte, foi tipo uau, né? Era o espaço seguro dele. Enquanto sofria bullying por ser um cara sensível, expressivo, não se encaixar no estereótipo da masculinidade viking ali, o palco virou abrigo. Foi na escola de artes de Orange County que ele encontrou um grupo onde finalmente se sentia pertencente. Só que mesmo assim, ele tinha um conflito interno ali, né? Que era identidade instável, sentimento de exclusão e vergonha. Ele já falou, né, abertamente várias vezes sobre como se sentia entre mundos. Não era totalmente americano, não era chileno, não sabia direito onde era o seu lugar, ficava meio que à deriva. E mesmo amando o que ele fazia, seguir carreira artística foi um desafio, né? Imigrante latino, tentando ser ator nos anos 90, o Pedro teve que lidar com muitos nãos, né? Ele amava, né, o que fazia, pirava no teatro, mas, cara, era não atrás de não, assim, né? Então ali nos anos 90 ele tentou demais. E ele fala que ele passou mais de 15 anos, né, na real, tentando fazer papéis pequenos, geralmente então de personagens que morriam, né? Ele até zoou, ele fala que ele se especializou em morrer em cena. E no meio dessa batalha aí, né, no final dos 90, a maior dor da vida dele aconteceu. A mãe, né, a Verônica, se matou. Ele tinha 24 anos, a dor foi devastadora. A mãe era assim a maior apoiadora dos sonhos dele e essa perda, óbvio, né, mexeu com tudo, né, com a autoestima, com a estabilidade emocional, com confiança, pertencimento, né, e como forma de querer fazer essa mãe ficar com ele, né, pertencer a ele de todas as formas, ele então adotou oficialmente o sobrenome dela, Pascal. Com o pai, o vínculo também foi ficando difícil, né? Então ele acabou envolvido assim num escândalo médico nos Estados Unidos. Isso só aumentou o peso emocional da história familiar, enfim. O Pedro foi se distanciando e mergulhando mais ainda assim na carreira, tentando se reconstruir, né? A virada mesmo ali de 180 veio em 2014, quando ele foi escalado pro Game of Thrones, né? Aquele papel, o que era aquilo, né? Uma das mortes mais brutais, assim, né? Um personagem forte, carismático e tal, mas aquela morte, meu Deus. Mas mesmo em poucos episódios, ele conquistou a geral e foi notado. Aí depois disso teve Narcos, The Mandalorian, The Last of Us, e o Pedro é o que ele é hoje, um astro global. Só que olha isso, né? Mesmo com todo esse sucesso, ele nunca deixou de falar sobre as inseguranças dele. Ele fala muito sobre ansiedade, medo de decepcionar, síndrome do impostor. Ele carrega o trauma da perda da mãe, o luto não elaborado, o sentimento de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Tudo isso tá ali, de BG, né? Por trás daquele sorrisinho simpático, dos memes que a gente ama e tal. Ele nunca se casou, não tem filhos e protege muito a vida pessoal dele, né? Talvez por medo da perda, autopreservação mesmo, enfim. Mas é interessante ver que os personagens que ele interpreta seguem esse padrão, né? De homens protetores, machucados, que cuida dos outros, mas esconde a própria dor, né? O perfil clássico do cuidador traumatizado. E ele também se tornou um símbolo super importante na luta LGBTQIA+. Tem uma relação super legal com a irmã, né? Uma mulher trans e defende a diversidade com muita firmeza. É o tipo de posicionamento que vem de quem sabe o que é se sentir ali não pertencente, né?
No fundo, o que parece, né? Que o Pedro Pascal é um sobrevivente emocional, um cara que transformou trauma em arte, solidão em conexão, ferida em acolhimento. Ele mostra que dá para ser forte sem ser bruto, né? Que dá para ser ídolo e ainda assim continuar humano, sensível, imperfeito. E talvez, sei lá, né? Pode ser que seja por isso aí que a gente pira nele, né? Que a gente gosta tanto desse cara aí, porque no caos dele a gente reconhece também um pouco do nosso também. E para falar sobre, vamos ver esse psicólogo querido, que é o Alexandre Vatti. Fala aí, mestrão! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Eu confesso que eu tava morrendo de saudades de falar um pouquinho aqui sobre esses personagens incríveis, né, da vida real, que a Luca traz aqui com tanto amor, com tanta sabedoria. E depois dessa aula que a Luca já deu aqui sobre o Pedro, o que eu posso falar aqui, né, Luca? Pô, aí assim me complica, né? Olha só que interessante, né? Eu quero ressaltar um dos pontos só que a Luca trouxe, que é a questão do Pedro ter conseguido fazer a jornada dele com 40 anos. E isso para a psicologia junguiana tem um sentido e significado. Nós chamamos isso, é um palavrão, tá? De metanoia. O que acontece? Metá quer dizer além em grego e noia, né, vem de nons, de conhecimento. É um momento da segunda metade da vida onde nós vamos além daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já vivenciou. E olha que interessante, uma vida cheia de provações, né, de adaptações, de perdas duríssimas, principalmente, obviamente, da mãe, né? Então olha só que interessante, por que aos 40 anos que ele consegue lá o sucesso e tal, por que o ditado popular diz assim, a vida começa aos 40, tem uma sabedoria nesse ditado popular, porque a gente está falando da metanoia, que é um momento onde, né, de fato, a gente entra em contato com quem a gente é de verdade, a gente começa a abandonar, de fato, aquilo que não nos cabe mais, que não presta, que não serve mais para nada, e aí a gente começa a ser, de fato, quem a gente nasceu para ser, que é o maior privilégio de toda a nossa vida. E é isso que o Jung chama de processo de individuação, que não tem a ver com ser individualista, mas tem a ver com individuar-se, ou seja, tornar-se único. A palavra individuar-se quer dizer o quê? Né? Individuação, único, indivisível. Então esse cara estava todo fragmentado. E aí uma parte da personalidade dele precisou ir para frente, tocar a vida, porque é óbvio, né? Saindo de um país, indo para um outro, buscando ali se adaptar e tal, teve as perdas que teve, então estava todo fragmentado. Depois, na segunda metade da vida, ele se consolida e ele vai exatamente se firmar naquele que realmente ele é. Que esse é o maior privilégio de tudo que a gente busca, né, na nossa vida, é nesse momento tornar-se único. E aí as pessoas falam para mim, puxa, mas será que há tempo? Claro que há tempo. Olha o exemplo do Pedro, maravilhoso, né? Então é isso aí, galera. Um abração, valeu! Valeu, Ale, valeu você por assistir até aqui. Esse é o Cada Caso um Caos. Me segue aí também no Insta, Luca89FM, beleza? Valeu e até a próxima. One time I read that somebody said that I looked like Orlando Bloom if he was hit in the face with a shovel. Do you agree? Sometimes.